Quem teve a entrevista dessa semana vai falar sobre água e potabilidade de água. Estou aqui com Sidney Aranha, que gentilmente atende o nosso pedido. Obrigado, Aranha. Imagina, Rick, é um prazer falar com você. Legal, é bom te ver de novo. O terceiro mais bem votado na última eleição para a prefeitura aqui no Guarujá. E promete, né? Depois a gente fala sobre a prefeitura, porque na verdade nós vamos acabar falando de um assunto que interessa não só você, cidadão do Guarujá, mas também de toda a Baixada Santista, que é essa história da potabilidade da água, que vem desde quando essa história? Como é que está a água do Guarujá, Aranha? Então, a água do Guarujá, não só do Guarujá, Rick, mas a água de toda a Baixada Santista, inspira muito cuidado e muita vigilância, né? Essa história aqui no Guarujá, essa epopeia, começou em 2007. 2007, né? A primeira liminar que nós conseguimos foi em 2007, agora nós estamos em 2013 e deve sair a sentença da ação civil pública que a ONG Princípios promoveu aqui no Guarujá, questionando a potabilidade da água. Eu acho que as pessoas do Guarujá, mas as pessoas da Baixada Santista como um todo acompanharam isso, porque nós não atuamos só aqui no Guarujá. Nós fizemos uma ação parecida em Bertioga também, conseguimos uma liminar. Enfim, Mongaguá, a gente esteve em Mongaguá, não chegamos a promover ação em Mongaguá, mas acompanhamos todos os laudos em Mongaguá. Nós precisamos discutir com muita firmeza e com muita, digamos assim, com muita seriedade essa questão da água, porque esse é um problema muito maior do que aparenta ser. Me diga uma coisa, para os telespectadores entenderem, para a gente entender, todos nós tomamos a água. É verdade. Né? Então isso atinge, não existe faixa etária, classe social. Como é que é medida essa potabilidade da água? A Sabesp, como é que faz? Como é que funciona? É medido isso todos os dias, por semana? Como é que você chegou nesse ponto? Ó, primeiro a gente tem que separar rapidamente, e eu quero só explicar. Às vezes a gente tem uma pessoa em casa que fala assim, mas eu tomo água mineral, então isso não me atinge. Atinge sim. Você escova os dentes com a água, você toma banho com a água, e muitas vezes você faz comida com a água. E segundo, é um grande erro vocês acharem que vocês tomam água mineral. Não sei se você sabe, essas águas engarrafadas é água potável de poço, não é água mineral. Que acaba dando praticamente no mesmo. Não é uma água da Sabesp, é uma água colhida em fonte. Sim. Uma água potável, mas não é verdade que é uma água mineral. Só para a gente fazer um corte sobre isso, qualquer dia a gente pode até discutir sobre isso, sobre direito de consumidor. Já está convidado para voltar. É verdade, mas ó, essa água que é servida em casa, acontece o seguinte, em 2000, na questão dos objetivos do milênio, a ONU, por conta da Organização Mundial da Saúde, ela padronizou no mundo que era água potável. E o governo brasileiro, em 2004, adota essa padronização e sai a portaria 518 do Ministério da Saúde de 2004, que diz, água potável é isso, ó, pode ter até tanto de coliformes fecais, até tanto de termotolerantes, a questão química, a composição química, microbiológica, é isso. 2004. De 2004 a 2006, todas as concessionárias de água do Brasil tiveram um prazo para se adaptar a essa portaria. Em 2007, o jornal A Folha de São Paulo traz uma matéria dizendo que a água na Baixada Santista era uma água muito contaminada. Até uma matéria do repórter, hoje é um dos editores do Caderno Cotidiano, o José Ernesto Credêndio. E lá eu descobri que a gente podia fazer uma fiscalização muito efetiva na questão da água. E eu fiz aqui no Guarujá. Resumidamente, Rick, descobri que a água do Guarujá era uma água de péssima qualidade. Embora tenhamos uma água bruta de boa qualidade, a fonte, ou seja, o rio Jurubatuba é uma água muito bruta, muito boa, que abastece o Guarujá, essa água não é processada corretamente quando ela chega para o consumidor do Guarujá. Descobri ali, Rick, que de todas as cidades da Baixada Santista, apenas Santos tinha uma estação de tratamento de água. Não tinha, Guarujá não? Todas as demais, Guarujá, Bertioga, São Vicente, todas as demais, Praia Grande tem estação de captação e posto de cloração. Ou seja, água bruta, adiciona-se cloro e manda para o consumidor. Então, a gente tem que entender a dimensão disso, porque nós não compramos água. É um equívoco achar isso. A água é um bem natural da vida. O governo, o Estado, a Sabesp não pode vender água para você. Ela tem que disponibilizar. Você paga pelo tratamento e pelo serviço de oferta de água. Se esse tratamento é um tratamento inadequado, significa dizer que você está pagando por algo que você não recebe. Que inclusive não vai fazer bem para você ou que inclusive não vai fazer bem. Aí entramos com a ação em 2007, conseguimos uma liminar aqui na terceira vara civil de Guarujá
e provamos que a água do Guarujá não estava devidamente dentro dos padrões, não era potável. Pasme você, Rick, o que aconteceu, a Sabesp mudou toda a forma de apresentação dela, dos laudos da água, após a nossa liminar, mas não para esclarecer, mas sim para deixar mais obscuro isso. Respondendo a sua... Dificultou o acesso? Dificultou a leitura desses laudos. Dos dados. Se você entrar no site da Sabesp, por obrigação legal, a Sabesp, em toda a cidade, ela tem que demonstrar como é que está o padrão de água. Como é que se faz isso? Faz mensalmente. Durante o mês... Durante o mês, a Sabesp aleatoriamente vai em várias regiões da cidade, colhe água e nos seus laboratórios ela faz a análise e apresenta os dados. E faz uma média, imagino eu, uma média dos dias do mês. Ela deve fazer isso, mas a Sabesp não faz. Quem faz, aí, paralelamente a isso, quem audita a água também é o Instituto Adolfo Lutz, por um programa chamado Programa Proágua, o Instituto Adolfo Lutz, que é um órgão do governo do Estado de São Paulo, também por meio das vigilâncias sanitárias, por meio dos municípios, ela colhe água durante o mês inteiro da cidade e também faz o laudo. Nós entramos numa guerra, eu e a Sabesp, a ONG e a Sabesp, porque a Sabesp dizia que a água, que embora em alguns pontos a água estava boa, ela apresentava uma contraprova dizendo que a água tinha sido corrigido o problema. Sim. E aí nós descobrimos inúmeras artimanhas da Sabesp. Aliás, Rick, quero aqui reiterar o que eu sempre falei, eu estou muito à vontade de debater com qualquer engenheiro da Sabesp. Eles nunca quiseram debater. Estão convidados a vir quando quiserem. Eles nunca quiseram debater comigo, por exemplo. Mas qual era a contraprova que eles demonstravam para a gente, Rick? Por exemplo, nós íamos lá na Vila Júlia. A Sabesp ia lá na Vila Júlia, colhia água no primeiro dia, no dia 1 do mês, dia 1º do mês. Okay. E a água dava com problema. Vamos supor que a água dava com problema. Aí eles voltavam dia 2, água com problema. Voltava dia 3, água com problema. Às vezes eles iam até o 29º dia do mês. Com problema. Com problema. Aí chegava no 29º dia, aí o problema, vamos supor, acontecia isso às vezes, agora não está mais com problema. Aí eles descartavam todos os análises, as 28 análises do mês, dizendo que a água estava ruim, para dizer que, olha, a água está boa, porque no dia 29 nós colhemos lá, a água estava boa. Só que você tomou água... Pode desprezar os outros dias. Ou você consumiu água... Tomou água só naquele dia. Não, e você consumiu água não fora dos padrões de potabilidade durante 28 dias. A Sabesp é uma empresa que não tem um comprometimento com a saúde pública. Isso eu falo com muita clareza. E a gente conseguiu várias coisas ao longo dessa ação, viu, Rick? Por exemplo, nós aqui no Guarujá, com muita felicidade que a gente disse que por meio do chicote, por meio dessas liminares, nós conseguimos que a Sabesp hoje está construindo em fase de conclusão. A partir dessa sua chacoalhada. A partir dessa ação. Ela está construindo uma estação de tratamento, a mais moderna no estado de São Paulo. Bacana. Nós conseguimos, nesse período também, que eles construíssem a estação, estão construindo em fase de conclusão, se não já entregaram, a estação de tratamento de Bertioga. Também de Bertioga. Também de Bertioga. E nessa briga toda nós conseguimos que eles colocassem baterias de filtros aqui na estação de captação e cloração do Guarujá. Deixa eu te perguntar uma coisa, sem querer te cortar, já te cortando, como diz aquele famoso apresentador. Por que, Aranha? Não sei se você pode me responder isso, eu acredito que sim, que tem tudo a ver com o que você está dizendo. Por que quando chove muito no Guarujá, no dia seguinte falta água? Porque eles cortam a água, porque eles não têm bateria de filtros suficiente para filtrar toda a água e a água não chegar com barro às torneiras do Guarujá. Então a água é cortado propositalmente. Deliberadamente, isso está consignado no meu processo. Nós fizemos em dezembro de 2010 ou 2011, acho que foi 2011, nós fizemos a inspeção em loco. Nossa. E nós constatamos isso. Eles cortam a água no Guarujá. Aliás, eles recentemente entoaram uma grande mentira naquele caso, quando teve aquela grande chuvas que afetou toda a cidade. Sexta-feira. Toda a cidade de Cubatão, realmente, Pilões teve um acidente lá e Guarujá ficou sem água, com uma água suja. Sim. E eles diziam que isso era em decorrência do acidente que aconteceu em Pilões. Era uma mentira, e é uma mentira, porque a captação de água da cidade de Cubatão não tem nenhuma ligação com a captação de água da cidade de Guarujá. Guarujá se faz em Jurubatuba e Cubatão em Pilões. Eles cortaram a água em Jurubatuba porque a chuva foi tão intensa, eles não tinham filtros necessários, filtros suficientes, e aliás isso está denunciado na ação,
para que filtrasse toda a água. Ah, mas isso é um acidente da natureza? Não, não é, porque precisa ser previsto, né? Não, mas a portaria fala que desde 2006, toda a água que deveria ser fornecida para todas as cidades que captam água de rio tem que ser filtrada. Mas esses filtros... esses filtros só foram instalados em 2010. É isso que eu ia perguntar, em 2010. Nós entramos com a ação em 2007, né? Denunciamos, eles só foram instalados em 2010. Ainda não é o suficiente. Pela então Dilma Pena, que era secretária de Abastecimento e Serviços Hídricos. Depois ela virou presidente da Sabesp, que veio aqui com toda a pompa, fez um carnaval todo, que instalou apenas e tão somente metade das baterias, ou 1/3 das baterias de filtro que Guarujá tanto precisa. E esse é um problema que tem na Baixada inteira. Toda a Baixada. Santos, pelo que você falou no início, é a cidade que tem um pouco mais de estrutura nesse sentido. Sempre foi uma cidade que sempre foi a cidade luz da região. Então, por ter deputados, por ser uma cidade politicamente, digamos, mais organizada, mas também não isenta Santos. Sim. Aliás, uma dica que eu dou para os vereadores de Santos, para os ativistas da questão da saúde pública de Santos, para que peça os laudos na vigilância sanitária. Aliás, isso pode ser feito em todas as cidades da Baixada Santista, para que você possa pedir os laudos do Instituto Adolfo Lutz junto à vigilância sanitária de cada cidade, para você saber se está consumindo ou não uma água de qualidade. A única cidade que fez um enfrentamento contra a Sabesp foi a Márcia Rosa, em Cubatão. No início do primeiro mandato dela, ela fez um enfrentamento com a Sabesp. Aranha, o que precisa acontecer, ou o que está próximo de acontecer com esse processo da ONG Princípios, que você, para a cidade ter uma qualidade de água? O juiz, o processo está aqui, mas o juiz deve, eu devo entregar e o juiz deve baixar a sentença, porque toda a prova foi produzida. Teve um laudo pericial que demorou 1 ano para ser concluído, divergimos do laudo. Falo aqui, não sei se o perito está assistindo, acho que o perito foi contraditório, porque no corpo do laudo ele disse que tinha problema A, problema B, problema C, problema... Enumerou inúmeras irregularidades no tratamento de água e no final ele conclui dizendo que isso era normal, era uma coisa simples e não é. O Ministério Público, fiquei muito feliz que o Ministério Público acatou o nosso inconformismo, está brigando conosco nessa questão e eu acho que a sentença será favorável. E se confirmar, só para você ter uma ideia, se confirmar a multa que nós pedimos e a multa que está sendo aplicada, nós estamos diante de uma das maiores multas da história do Brasil para empresas. Nós estamos aqui já ao patamar de 500 milhões de reais de multas. Na Sabesp? Só na Sabesp, na questão do Guarujá. Nossa. Que são 400 mil reais dia por fornecer água não potável. Não potável. Bom, a Sabesp, volto a dizer, que teve a entrevista, está aberta aqui para o mesmo espaço para poder vir até interessante. Lógico, que viesse para debater, para a gente poder deixar a população sempre bem informada. O interesse maior nosso é esse, servir a população. Por isso que a gente está aqui conversando. Bom, Aranha, nosso tempo está acabando, mas eu queria te fazer uma pergunta. Fora do assunto do protocolo, já que eu estou contigo aqui. Vamos lá. Foi o terceiro mais bem votado candidato aqui, parabéns. Muito obrigado. Na região. Essa fila da balsa, hein? Como é que... Isso aí, eu acho que a gente vai voltar a ter o que já... Teve um tempo que estava bom, mas decaiu um pouquinho. Rapidamente, nós também fizemos uma ação civil pública contra isso, a Princípios e a Associação também. A Associação Brasileira do Usuário de Transporte Coletivo. Opa. Essa reforma toda que teve nos atracadores não é fruto da benevolência da Dersa ou do governador do estado de São Paulo. Sim, teve uma boa reforma. E fruto também de liminares que nós conseguimos tirar lá, e deu uma melhorada no sistema. Evidentemente, para melhorar mais, evidentemente que a Baixada padece de logística portuária, vê o que os caminhões estão fazendo. Sim. A Guarujá e Santos precisa de uma ligação seca, essa coisa ufana, esse ufanismo, nós dizemos que nós temos a maior balsa do mundo, isso não é orgulho para ninguém, isso é atraso. A população de veículos aumentou muito. Isso, né? É atraso, mas o que eu quero dizer é que tanto na questão da balsa como da água, a Princípios demonstra que que quando as pessoas se mobilizam e lutam pelo seu direito, isso acontece. As ONGs não são só para pegar dinheiro público, aliás, essas ONGs não tem nenhum dinheiro público envolvido aqui. Isso aqui é trabalho nosso do dia a dia, que se Deus quiser, outras vitórias virão. Aranha, parabéns pelo seu empenho, é gostoso a gente ver uma pessoa que fala com essa paixão. Eu tenho certeza que você vai ter aí muito sucesso
E obrigado a você que está em casa assistindo. Esse programa vai ser reprisado. Se você pegou no finalzinho, só ficar ligado aqui na QTV, canal 12 NET em Santos. O QTV Entrevista, que hoje falou com Sidney Aranha. Um abraço, né? Um abraço, até mais. Valeu.